Alô, amigos, esse é o canal RK Inter trazendo o mais colorado para vocês. E nesse vídeo você vai saber o que a turma do Sala de Redação falou do Internacional e o empate com Juventude. Eu acho que duas coisas na enquete, elas se encontram. Em primeiro lugar, o Inter faltou pernas ontem. O Inter ontem não tinha explosão de um time que pudesse empurrar o adversário para o seu campo. Em segundo lugar, eu acho que o Juventude soube lidar com o Internacional. O que o Juventude fez, ou o Roger Machado fez? Ele proibiu o Allan Kardec de jogar. Alan Patrick. E aí, o Alan Patrick, desculpe. E aí o que aconteceu? O Inter perdeu a criatividade. Teve algumas oportunidades muito claras com o Valência, né? E o Valência de novo desperdiçou. Mas muito menos do que vinha tendo. E isso é mérito do Roger. O Roger sabe que o grande problema a ter pela frente é o meio-campo do Internacional. E aqui no Beira-Rio não vai ser muito diferente. Ele vai povoar o meio-campo. Só que eu acho que vai terminar em Grenal, sim, senhor. Taticamente, Pedro, eu diria o seguinte, que o que o Roger conseguiu fazer, eu concordo com o Guerrinha, é um combo, assim, o Inter jogar muito menos do que vinha jogando. É que o Roger conseguiu marcar, sabe aquele momento, assim, que a bola, o Inter retoma a bola e ele rapidamente troca passes e abre o campo para atacar? Ali o Roger agiu. O Arangues nunca conseguiu ter liberdade para fazer esse passe, o Maurício também, o Alan Patrick ali no coração, no meio. Ali que ele conseguiu marcar, o que é muito difícil. Então o Inter foi retirado da sua zona de conforto. Mas eu acho que teve uma questão física que ela só diz respeito ao Inter, ela não diz respeito ao Juventude, porque o Juventude também jogou. Não viajou, mas jogou. O que a gente tem que olhar aqui é o seguinte, a ideia do Inter era, quando o time titular não conseguisse ter aquele padrão, o banco entrar e dar uma resposta. E isso não aconteceu ontem. Os jogadores descansados não conseguiram melhorar o Inter. Os dois jogaram realmente no meio da semana. Mas, além da viagem, o Inter teve que fazer força Sem contra dúvida. o Nova Iguaçu. Concordo. O Juventude não, né? O Juventude pegou um adversário que normalmente era papinha. Uma mão com açúcar, né? E passou bem por cima. Mas vai ser dois bons jogos, Pedro. Eu acho que o Grêmio liquidou a fatura com o Caxias, mesmo o Grêmio tendo muito pouco poder de fogo. O Grêmio melhorou do meio para trás. Mas o Caxias eu não vejo capacidade para reverter o resultado. E acho que no Beira-Rio a conversa é completamente diferente, com dias de folga aí, descanso, perninha no lugar. O Internacional também vai ultrapassar o Juventude. E aí, Potter? Eu acho, Pedro, que tem um combo de questão física, sim, o Inter sentiu, mas muito agravado porque o Juventude fez um jogo extremamente físico e tem a ver com a estratégia montada pelo Roger, né? O Jadson, para mim, foi o melhor jogador em campo, o Jadson do Juventude, porque ele impediu o Inter de jogar na origem. O Jadson era o cara que saía para marcar o Arangues. E em todas as bolas que o Arangues dominava, ele estava em cima. E ali ele matou no nascedouro o jogo do Inter, porque o Inter sai com os três ali de trás, bola no Arangues e aí começa a articulação. Então, com essa estratégia do Juventude de marcar a saída de bola do Inter e de botar o Jadson em cima do Arangues, ele praticamente isolou o Alan Patrick e o Wanderson da partida. Vamos ver, Potter, o que tu achou? Pedro, eu acho que tudo isso conta, né? Claro, adversário, jogar fora de casa, mas eu não senti o Inter na melhor concentração possível pro jogo. Eu lembro de uma frase do Klemer, de por que o Inter perdia pro Juventude e quando é que o Inter passou a parar de perder. Inclusive golear de 8 o Juventude. Foi quando começou a tratar como um clássico Inter e Juventude. Porque Inter e Juventude teve uma época na década de 90 que virou um clássico de verdade. Sim, o Juventude. E o Juventude tinha melhor time que o Inter, diz passagem. Em muitos anos ali o Juventude tinha melhor time. Eu não sei se o Inter tratou ontem como clássico. Eu acho que, claro, pesou a perna, mas o poder de concentração dos jogadores não estava do tamanho de um jogo de mata-mata, né? E quando não naturalmente surgiu a vitória, quando o Nova Iguaçu, naturalmente a vitória surgiu, certo? Ontem, como ela não surgiu, isso começou a atrapalhar, eles ficaram impacientes, eu não senti um Inter concentrado para um tamanho de jogo de semifinal. Eu vi um jogo muito parecido com esse do Potter, senão o mesmo, Pedro. Boa tarde, amigos. Tô de volta. E 6 meses de férias, o cabeção. Não, férias é licença pra vida do campo, sabe? E agora te arrumaram uma viagem pra Europa e depois a Olimpíada. O Zé tem férias urbanas. Não, eu preciso conversar com o Léo.
A empresa viabilizou. Aí é o seguinte... esperando com o chimarrão aqui. Então, aí eu já tô com o meu aqui também, vamos fazer Não, chimarrão não, bota churrasco, bota coisa boa aí, paeja. O Zé não bebe, ele vale pra tomar um vermute ou uma sangria. Não, mas a gente mas eu sou um cara adequado aos anfitriões. Muito bem, mas o jogo é o seguinte, eu vejo muito parecido com o Potter, porque eu não uso assim, por exemplo, o Inter tá de salto alto contra o Juventude, não vi isso. Mas eu vi um salto médio, também não vi autossuficiência. O Inter... Não viu o salto? Não vi salto, mas eu vi aqueles efeitos do salto alto, que é aquela coisa, tu vai na dividida, as ganha, mas tu não ganha, ou tu ganha e não tem consequência. Tu tá com a cabeça assim, não, mas na próxima eu vou fazer o gol. E o Inter ficou muito tempo nisso, e quando viu não ia fazer o gol, porque o Juventude, aí vem o lado Juventude. O Juventude estava proposto e disposto a não deixar o Inter jogar, a neutralizar aquilo que é forte no Inter em termos de individualidades, e conseguiu no jogo. Então causou no Inter algumas más atuações que a gente não está acostumado. Então não foi soberba colorada, de longe disso, mas foi dentro do que o Potter falou, me pareceu o Inter desconcentrado. Mas por que o Inter isso estaria ele ligado fora da zona de o Nova conforto Iguaçu, deles, por exemplo? Porque o jogo... Inter estava fora da zona de conforto dele. O Juventude tirou o Inter da zona de conforto. Porque o Inter estava acostumado a, com 15, 20 minutos, fazer o gol, controlar o jogo, e o Juventude não permitiu isso. E só não fez porque o centroavante do Inter perdeu 3 gols. Não? Sim, teve isso, mas é que o Juventude tirou o Inter dessa zona de tranquilidade dele, e sim, o Inter em alguns momentos acelerou o passe. E teve outro ponto, quando que vocês viram o Inter jogar com bola direta? A Juventude fez com que o Inter saísse da sua característica. E aí, para completar o mercado, para mim, o zagueiro do Inter fez a melhor análise. Nós vamos ter que aprender que em alguns jogos a nossa ideia não vai se impor, nós vamos ter que jogar buscando a segunda bola, que é a bola viajada e disputar o centroavante na frente. E ao mesmo tempo, nessa mesma entrevista do mercado, bem boa ali pro Fernando Becker, ele deixa escapar que o time não tava no seu 100%. Assim. Mas por quê? Não só físico. Essa é a questão. Por que o Inter jogou com o foco, pegando essa tua lógica ali, tá? Que eu acho que tem um pouco. Por que o Inter contra o Nova Iguaçu estava focado, e o Nova Iguaçu é um bom time, tanto que a gente viu o que ele fez com o Vasco. Ele também tentou marcar o Inter, tirar o Inter da zona de conforto, mas ali o Inter conseguiu dar uma resposta, inclusive física. Sem dúvida, para mim foi o jogo mais desgastante que o Inter teve. Por que daí nesse jogo aqui... pode ser isso. Porque eu não vi o Inter dessa maneira aqui. Porque olha a cara do Valência, por exemplo, nos gols perdidos, que são gols... Por um cara do tamanho do Valência, da qualidade, são gols assim... Mas ele repetiu o jogo com o Fluminense, né? Não, mas a reação é diferente, Pedro. A reação é que são gols perturbantes no jogo contra o Fluminense e que seriam perturbantes no jogo de ontem se ele fosse jogo único. O Valência sai, é o natural, como se no próximo eu faço. Não fez, não teve... Eu acho que isso aí é feito de ter um segundo jogo, ser no Beira-Rio. Acho que tem isso, é aquela coisa. Eu vou fazer o gol, nós vamos ganhar. E não ganhou. E o jogo, a lesão atrapalhou ele, né, Zé? Aquela batida no pé tira ele completamente do jogo. E ali a gente tá com 30 minutos. Mas teve lance antes. Mas acho que ele errou antes. Ele errou antes, é. Não, ele errou um lance antes. Mas a batida no pé tirou ele completamente do jogo. Com toda humildade, eu sei que é rotativa a audiência de rádio, eu vou ter que repetir uma frase do meu pai, né? Desculpa, seu Luiz Ney. Ele tem absolutamente o melhor diagnóstico de por que o Ener Valencia está jogando no Inter. Por causa desses gols perdidos. Ele ganha de todo mundo na corrida. Sim. De todo mundo na força. É inteligentíssimo jogando bola. Tem uma jogada que ele tá impedido, que ele caminha para abrir espaço para quem tá chegando na direita. Ele acerta tudo. Ele tem um defeito. Definição de jogada. Ele erra mais gol que a maioria. Mas é um porque se ele grave, tem um combo completo, é absolutamente impossível um jogador com um combo completo como o Ener Valencia estar no Inter jogando. Não, ele estaria na Europa, assim, tranquilamente. O Valencia é que ele consegue... assim, para fazer um gol, ele precisa às vezes criar 3, 4 chances, mas ele cria as 4 chances. Aí daqui a pouco ele faz o gol, mas ele perde muitos gols. Mas ele se coloca em condições de fazer, às vezes, individualmente. Esse é o mérito dele. Deixa eu convidar o CCD para ir embora para casa, já são 17 minutos de programa. Tu não falasse ainda, não vai participar do programa? Não, é que na verdade, tudo, Pedro, que eu falei foi antes, né? Foi antes? Tudo que aconteceu ontem eu já sabia. E eu disse aqui nesse programa. Eu disse que o Inter ia ter muitos problemas com o time do Juventude. Teve muitos problemas. O Inter, e eu tô lamentando, eu tô triste hoje, porque o Grêmio deixou Caxias do Sul lamentando o resultado. Lamentando. Sim. O Grêmio deveria ter matado lá com 3 de diferença, quando estava melhor no jogo, me arrumaram uma faltinha estranha e um golzinho estranho. E o Inter ontem tem que comemorar, ou no caso comemora,
o 0-0, tinha que ter perdido o jogo. Perdido o jogo. Porque o enfeitado Internacional, quando encontrou um adversário que resolveu brigar pelo jogo e pela bola, sofreu muito para empatar com o Juventude. Muito. O seu Roger ontem deu um nó no Tchatcho Ancelotti, mas um nó que ele tá até agora amarrado lá no tanto que foi 4-0 o jogo. Não, foi 0-0. Foi 0-0. É o primeiro nó do 0-0 da história. Foi 0. Primeiro nó do 0-0. O Léo, quinta-feira, o senhor Leonardo Oliveira disse que a evolução do Juventude que ele não tinha visto, que o Juventude não teria nenhuma chance de fazer enfrentamento. O Roger Leonardo é godesista. O senhor Adroaldo Guerra, filho, nosso queridíssimo, disse o seguinte... Também conhecido por Guerrinha. Também disse o seguinte... O Grêmio tem que tentar voltar vivo. Quem voltou vivo foi o Internacional. Mas e a gente... o Grêmio voltou resolvido. Tá, mas quem elogiou o Juventude? E quem disse que o Juventude... Olha, o Juventude foi mal na primeira fase, mas ele tem bom treinador, ele tem bons jogadores. Não, porque eu disse isso, tu não falou nada. Sabe como é que tu elogiou o Juventude? Falei, eu disse. Tu elogiou falando baixinho. Gostaria de elogiar falando baixinho. Não falei baixinho. Falei com a minha voz. Achando tem que ouvir, Grêmio, né? Eu continuo achando que o Grêmio tinha que voltar vivo. E depois dos primeiros 20 minutos eu fiquei mais certo disso ainda. Os primeiros 20 minutos não foram muito legais para nós, não. Foram péssimos argumentos. Agora, tivemos algumas dificuldades no início do jogo. Agora liquidou a fatura. Mas Guerrinha tinha que ter matado lá, Guerrinha. Não, eu sei disso, mas vai matar aqui, mata aqui igual. Tinha que ter matado o jogo do Grêmio. Do início do segundo tempo é aquele jogo pra tu resolver, tu sair com 3-0, acabou a conversa. E tomou um gol acidental. Um gol que bate. Tava melhor no jogo. Um gol acidental. E fez um gol quando tava pior. Eu não condeno o Renato, porque assim, não condenei na hora quando a gente tava na transmissão, não vou condenar agora. Quando o Renato faz as mexidas, ele é 23, quando ele tira o Cristaldo e o PP pelo Dódio do Queiroz, parecia que estava resolvido mesmo o jogo, logo depois ali do gol do Diego Costa, porque o Grêmio estava sobrando demais no jogo. E aí, quando ele tira esses dois jogadores, o Grêmio perde a posse de bola, porque os dois entraram muito mal. O Dodge entrou mal, o do Queiroz pior ainda como dublê de Cristaldo. Ele faz gol contra, ele não consegue dominar a bola na cara do gol. E aí o Grêmio perde a bola e ele sofre um pouquinho no final, na bola aérea. Aliás, o Inter também, quando trocou dois jogadores de meio de campo, ficou pior, né? Essa é a questão. Quem é que jogou bem no Inter ontem? Goleiro, René, Antônio, Mercado, Bustos e o Diogo lembrou bem. O goleiro do Inter ontem salvou o Inter. Faz uma análise individual, ele não errou nada. Perfeito, uma partida perfeita, exatamente. Não, e salvou, né? E salvou. Quer dizer, mais do que não errar, ele foi importante para manter o score. Todo mundo que jogou pra frente da linha de zaga, a primeira, jogou mal. Arangues, Bruno, Maurício, Wanderson, Alan Patrick, Alário, Ené Valencia, o Juventude marcou. Maurício foi decepcionante. O Internacional tem um jogador que pode até vir a ser solução. Mas atualmente ele entra e não acresce muita coisa ou quase nada. Chamado Alário. O Alário entra aparentemente para facilitar a vida dos seus companheiros, quando deveria entrar para tentar decidir uma partida. Ele me parece... agora... não tem mobilidade. Sim, tudo bem, até acho que falta um pouco mais de ritmo de jogo. Mas é uma diferença incrível o Alário. O Alário não acrescenta quase nada quando entra no time do Internacional. Ele fez alguns gols, né? O Grenal, ele entra no primeiro lance, ele faz gol. Acho que contra o Juventude ele faz gol também, Gol é uma coisa que faz, centroavante tem que fazer. Agora, tu tem que acrescentar. Ontem, mas assim, é que Guerra ontem ninguém acrescentou, né? Ninguém. Não, eu acho que o mercado fez um passo. Não, digo, desculpa. Ninguém que do poder de criação jogou bem. Não, do meio pra o Arangues jogou mal ontem. A pergunta o Arangues quase entregou o jogo. É que assim, o Roger é muito bom nesse tipo de partida. O Roger marcou ali. Ele é muito bom, ele consegue ler as qualidades de um time e entender como destruí-las. E ele fez isso aí ontem. Ele pecou porque não fez gol. E ele teve mais chance no segundo gol ainda de fazer. A gente tá olhando muito o enfoque. A gente tá olhando o enfoque colorado, ainda que dando os méritos pro Juventude. Mas nós, homens da Serra, quero dizer o seguinte, o Caxias... Quem não sabe onde fica... eu fiz uma incursão. Eu fiz uma incursão a Caxias antes da rodada.
Claro, eu sou da Serra, também tenho que valorizar as nossas coisas. Viu? E eu quero dizer o seguinte, serrano. não que eu... É, mais ou menos isso. Eu sou o representante do Reolon aqui no Sala, da turma lá do Eduardo Costa, do Thiago, toda a turma. Mas é o seguinte, eu acho que o CCD, pra mim, tem toda a razão. O Grêmio, pelo segundo tempo, tinha que ter matado. É verdade. Porque o Caxias, um dos problemas do Caxias, que antes do jogo já se sabia, era a questão física. Quando o Caxias sai naquele ritmo dele, eu disse o Caxias... E não fez os gols, o Kaique perdeu salvou, 2 gols. O Caxias dançou. Dançou porque o segundo tempo vai ser todo do Grêmio, ele jogou, ele não vai ter gás. Pois o Caxias conseguiu achar aquele gol. Eu nem estou entrando na discussão do gol, mas achou um gol no segundo tempo e vem com a diferença mínima. Agora o Caxias tem a data FIFA também, para se preparar e botar um gás e fazer o que pode fazer. E quando o Argel tira um volante, coloca o Robinho, coloca mais um atacante, ele deu mais espaço ainda pro Grêmio. O Grêmio podia ter matado lá. Podia ter matado. Grêmio, então, Zé, quer dizer, não adiantou nada. Nós serranos achamos que estamos vivos. O Grêmio, Zé, ele precisa lamentar o resultado, sim. Ele precisa lamentar. E de alguma maneira a gente lamenta o resultado. O Grêmio deveria ter matado o jogo Mas lá. eu acho que o Juventude também, embora o Inter tenha tido mais chances de gol, a verdade é essa, mesmo jogando desfocado, bem marcado e coisa, o Inter teve chances que o Valência perdeu e que o Juventude não teve. Agora o Juventude e o time... Não, o Juventude teve, o Juventude teve 2 chances iguais a do Valência. Mas é que o Juventude... E uma sem goleiro. Pode, e uma o mercado salvou. Não, perfeito, mas é que... Não, e teve aquela que o Arangues tocou pra trás também. Eu não tô desconhecendo isso, eu tô dizendo... Tá vindo ao encontro de uma coisa que a gente tinha falado antes. Mesmo com a goleada, com a passagem limpa em cima do Paysandu, o Juventude tem dificuldade de definição, de matar. Lembra o jogo do Grêmio na primeira fase aqui, que o Juventude foi melhor que o Grêmio? Então o Juventude teve em casa a chance também de matar. Mesmo que tenha sido... que o Inter jogou mal, o Juventude jogou bem. Então pro Inter ter 2 chances é uma coisa impressionante. O Juventude foi o melhor Juventude possível. E o Inter foi o pior Inter. Exatamente, e mesmo assim tu vai ver. E em chances de gol, e em chances de gol clara, dá empate. Então o Juventude tinha que ter feito. O Juventude também tinha que ter feito. E assim, é por isso que eu falo que mesmo o Juventude evoluindo em relação a ele mesmo, eu vejo o Juventude não vai jogar o Brasileirão, por exemplo, com essa faca nos dentes que ele jogou contra o Inter. Porque senão, com 5 rodadas, ele não tem mais jogador para botar em campo, vai estourar todo mundo. Então, assim, o Juventude evoluiu em relação a ele mesmo. Mas ainda assim, é um time com limitações. Mas foi a minha análise serrana. O Caxias, para mim, uma análise serrana. O enfoque caxiense da cidade de Caxias do Sul. Eu acho que o Caxias chega vivo, 1-0 vai para os pênaltis. E o Juventude, eu lamento por não ter feito a vantagem em gols. Para mim, o Juventude apresentou um defeito que já tinha apresentado na primeira fase. Mas eu acho que a gente tem que ter, não estou dizendo que a gente não está tendo, um olhar assim mais generoso para o Juventude. Que a gente dizia antes que tem jogadores, que tem treinador acostumado com grandes camisas, que sabe lidar com esse tipo de situação. Tem o Paixão, né? E assim, tem o Paixão, que é um cara de vestiário fortíssimo. Ajuda, né? E assim, o fato é que o Juventude conseguiu travar, mesmo que tenha outros motivos, ele conseguiu travar o Inter, algo que outros clubes não fizeram. Nova Iguaçu não conseguiu, e é um time bom. Eu acho que a afirmação cruel trazida pelo Leonardo Oliveira, ela não é verdadeira. O Inter foi o pior Inter possível, o Juventude o melhor Juventude possível. Acho que é um... Não é. Né? Até porque não é isso. Não, né? O Juventude não foi o melhor possível. Que sim. O Juventude errou muito gol. O defeito do Juventude é não fazer gol. O defeito do Juventude é não fazer gol. Mas ele foi na média dele de errar gol, então. Não, mas não erra. Contra o Grêmio, o Juventude não tem grande chance. Tá, deixa eu fazer uma pergunta. Diferente. Quem é que estava mais concentrado pro jogo? O Juventude. Eu não sei. Não tem dúvida. Mas aí é uma explicação subjetiva do jogo. O Juventude fez mais aquilo que se propôs a fazer. Gente, o Juventude contra o Grêmio fez um bom jogo. Por exemplo, teve mais posse de bola, finalizou mais. Perdeu. Mas não, a gente mas aí é que tá, mas ontem não é moralmente, mas ontem os resultados do Juventude, da maneira como ele jogou, fazendo mais aquilo que se propôs do que o Inter, ele deveria ter vencido. Não estou dizendo que ele merecia, estou dizendo que ele deveria, para efeito de Juventude. Eu ainda fiz a brincadeira, estou fazendo a análise serrana. O Juventude tem que lamentar não ter vencido o Inter. Pois é, tem uma coisa que é boa de ver hoje em dia, assim, né? Porque hoje tá muito mais fácil de ler isso aí. Eu pergunto pro Léo, que gosta mais dessa parte, né? O Inter é um time que recupera muita bola no campo de ataque, né? Quantas ontem aconteceu isso? Porque isso quase nada. Isso é a sede de ganhar.
Nesse estilo do Cudê aí, é a sede de ganhar. Ele conseguiu e não deu consequência. Mas o Juventude marcou ali, Potter. O Juventude marcou ali. O que o Inter... Mas olha só o que o Inter... Diogo, são dois movimentos, tá? Se o Juventude tá marcando o Inter, que a bola tá no pé do Inter. A minha pergunta é o contrário. Não, mas eu tô te dizendo o contrário. Quantas bolas o Inter roubou do Juventude? Porque a bola saía direto do campo de defesa. O Juventude forçou o Inter a fazer um jogo direto e o Inter não sabe fazer isso. Não foi treinado para isso e por isso o mercado disse no final do jogo, nós temos que, quando não puder jogar da nossa forma, saber jogar disputando a segunda bola, que é a bola viajada, tu disputa lá na frente. Então, assim, por que o Inter não roubou bola na frente? Porque a bola era jogada direto e aí tinha rebatido do zagueiro. Foi um jogo de disputa física. Por isso que o Juventude não saiu jogando de trás. Mas foi o Juventude em desarmes. Forçou o erro do Inter. Em desarmes foi 15-2. O Juventude desarmou 15 vezes, o Inter desarmou 12 vezes. 3 vezes a mais. Mas 15-12. 15-12, isso, 15-12. Mas assim, o central é assim, uma marca do Inter é um time que tem uma transição rápida. Ele fica trocando passe, mas quando ele dá aquele primeiro passe assim, que vence a primeira linha, entre linhas, ali ele acelera. Isso. E aí é nessa aceleração que o Juventude conseguiu travar o Inter. Ali o Inter conseguiu travar. O Inter demorou um dia para conseguir achar esse primeiro passe. E aí a bola chegava no Maurício, chegava no Alan Patrick, especialmente no Arangues. Aí o Juventude marcava. Então assim, o Inter não conseguiu acelerar o jogo. Quando ele ia acelerar, tinha marcação, o passe saía errado. Ali o Roger matou o Inter. Ali que ele travou o Inter. Mas essa transição rápida. O Inter teve a chance para matar o jogo, né? Teve. Não, o Inter tem chances nesse de estilo gol, aí. tá? O Inter tem chances de gol. O Léo falou isso hoje, o Maurício também ontem, durante a jornada, teve mais ou menos a mesma linha de raciocínio. Queria até, para falar nesse assunto, queria que o Maurício estivesse aqui, ele está chegando. Exatamente. Porque o Juventude hoje lamenta os gols perdidos. O Juventude não fez a melhor partida do mundo, que é mais ou menos a linha do raciocínio do Pedro. Não fez. O Juventude perde 3 gols inacreditáveis. Pra mim é um jogo incompleto do Juventude. Inacreditáveis. O gol que o Gilberto errou não pode errar. Não pode errar. Então vamos mudar, então. Posso mudar? Vou mudar. O Juventude foi o time até agora que melhor soube enfrentar o Internacional. Podemos falar sem dúvida. Mais do que o Grêmio. O Grêmio, quando quis atacar o Inter no segundo tempo, atrapalhou o Inter. Atrapalhou o Inter. Atrapalhou. Aí faltou perna e aí teve banco do Inter. Ao contrário do de ontem, o banco do Inter entra e resolve o Grenal. O Alário entrou bem, por exemplo. Né? Teve mais gente que entrou bem naquele jogo. O Alário, o Pedro falou isso, o Alário, Potter, tem uma diferença entre os dois jogos que eu acho importante, tá, Pedro? Eu vi o Alário ao vivo no Ontem Grenal. não chegou nenhuma pra ele, né? Não, é que ontem o Inter não estava tão na frente com o Alário em campo. Na frente, que eu digo no ataque com o Alário em campo. E ele tinha muita distância para percorrer. E ele não é esse jogador. Ele tem mesmo mobilidade. Fisicamente, ele não é esse jogador. Por exemplo, eu vi muitas críticas do torcedor do Internacional ao Valência, pelo gol perdido. O Valência é o cara que cria a oportunidade no Inter. Quando sai o Valência no segundo tempo... Não, mas a crítica é que ele perde 3 gols outra vez no mesmo jogo. Mas o primeiro gol que ele perde, Pedro, que é aquela arrancada que ele faz, só ele consegue fazer. O Alário não chega naquela bola. Não, perfeito. Ele é o cara que chega e vai brigando com o zagueiro durante 30 metros. O Ener Valência tem momentos que ele cria chance pra ele. Ele cria a oportunidade. Sim, mas se ele não faz o gol, o resultado é o mesmo do que o Alário não produzir nada. Eu concordo, mas eu tô dizendo que não deu gol, o Valência é o jogador que cria a preocupação. O Alário ontem, quando ele entra e fica longe do gol naquele início, mas no momento que o Inter não tá jogando nada, o Inter tá atrás, o Juventude tá em cima, ele entrou na hora ruim. Ele não cria solução. Por exemplo, qual é a grande virtude ontem que deixou o Grêmio muito otimista com relação ao centroavante? Ele criou a solução. Ele era a solução. Ele recebia um balão e ele fazia o jogo andar a partir do balão que ele recebia. Eu vou insistir nesse ponto, César, do Inter. Quando tu tira a articulação de uma equipe no nascedouro dela, o que fez o Roger? O Roger foi muito bem. O Roger, pra mim, depois... Ele e o Jadson foram os melhores em campo. Ele porque pensou e o Jadson porque executou. E o primeiro volante jogou muito também, né? Qual é o primeiro volante? Mas o primeiro volante teve o trabalho facilitado porque a bola já chegava mastigada, entendeu? O adversário já chegava trombando. Mas na saída de bola ali, Léo, ele organizou a saída do Juventude. Sim, não, ele é muito bom jogador. Ele é bom jogador. Mas no lance que o Arangues dá aquele passe errado, é o Jean Carlos que tá mordendo ali. O time todo coletivamente fez isso. Nessa região central ali, que é onde o Inter toma a bola e acelera, ali o Juventude marcou. Com vários jogadores. Foi uma ação coletiva. O Arangues tinha a bola, o Jadson saía da posição de origem dele. Isso mesmo. E ele correu o tempo todo, impressionante. Ele saía da posição dele para dar bote no Arangues lá na frente.
E o centroavante e o meia, o Gilberto e o Jean Carlos, marcavam os 2 zagueiros na saída de bola. E aí ele forçava a saída pelos lados, só que os lados também estavam ocupados. O Lucas de um lado... É um jogo extremamente tático. É um jogo bom mesmo. Foi um jogo o bom. Juventude fez toda essa mobilização, todo esse esforço e saiu com 0-0. Por isso que eu vejo que o Juventude, em relação a ele mesmo, ele melhorou. O Roger vai com o tempo... Aliás, parabéns para quem já estava pedindo a demissão do Roger, né? Mas o Roger, com o tempo, vai evoluir, vai melhorar. Só que assim, o teto do Juventude ele é mais alto do que isso. O Juventude, a minha preocupação com ele é ele bater na Série A mas e é muito voltar. Difícil. Mas, Léo, é muito difícil para o Juventude. Ontem o presidente disse, né, pro Eduardo, que vai contratar, né? Porque é muito difícil com pro Roger, sem Roger. É muito difícil. Vai ter a janelinha, né? O Juventude vai na janelinha agora. O que eu acho é o seguinte, o Inter ontem, ele fez um jogo ruim para o padrão Inter que vinha fazendo, melhor campanha, melhor desempenho no campeonato, mas todo time que vem bem tem o direito de um dia jogar ruim, jogar mal. Então o Inter ficou naquela margem e até não perdeu o jogo jogando fora de casa. Tô lembrando aquela vez que ele tocou 8-1 no segundo jogo, o primeiro jogo ele perdeu. Sim, isso é uma narrativa aceitável, né? Sabe? Jogou mal e não perdeu. Eu não quero tirar aqui os méritos, porque senão vai parecer que, e até fui alertado disso, vai parecer que antes do Juventude tu dissesse que o Inter era favorito. Continuo dizendo, pro confronto eu acho o Inter favorito. Não muda nada. Favorito eu não apenas... uso a palavra favorito toda hora. Favorito é uma palavra que se usa antes da bola rolar. Antes da bola rolar. Agora, acho que o Inter tem o direito, a repetição é que pode aí mudar aquela convicção que se tinha até o jogo, de que o Inter é um candidato, e é convicção nacional, candidato ao Campeonato Brasileiro. Como que jogou contra o Juventude, ele não é candidato ao Campeonato Brasileiro, mas são 90 minutos de um ano inteiro e de uma atuação boa do adversário. E todo mundo imaginava que o Juventude seria um adversário muito melhor do que todos aqueles de 10 vitórias do Inter, né? Fora o Grenal, vamos tirar o Grenal, que é o Grêmio. Eu estava vendo depois do jogo, Pedro, assim, como é que foi a análise assim, dos programas, dos nossos colegas do Rio e São Paulo, sobre o jogo do Inter, né? Porque se esperava que o Inter fosse passar por cima, o Inter das 10 vitórias e tal. Porque o olhar dos nossos colegas de Rio, São Paulo, é que ali... Não, é que ali tem um time que daqui a pouco pode rivalizar com Palmeiras e Flamengo. Então eles olham sob esse aspecto, claro, né? A análise foi de que, de fato, ainda não jogou bem. Isso é ponto, e o Juventude jogou a análise é até mais ampla. O jogo mas é foi como ruim. Se fosse um ponto... Eles acharam o jogo ruim. Eu até acho que taticamente não foi, porque os treinadores mandaram bem. Mas assim, eles enxergaram como um ponto fora da curva. Tá aí, Sala de Redação, programa da Rádio Gaúcha, debatendo o Internacional e o empate com o Juventude.